Bem, boa noite a todos, meus irmãos, nossos companheiros, as pessoas que estão nos assistindo através da internet também, nosso boa noite, sejam bem-vindos à nossa Casa do Caminho, para mais uma reunião cristã, espiritual, onde nós vamos, através do aprendizado, tomando conhecimento daquelas verdades, né, que Jesus nos trouxe, que através da verdade é que nós vamos nos emancipar no verdadeiro sentido espiritual, não é? Através do conhecimento, as criaturas realmente desenvolvem aquilo que é mais importante, que é o Espírito eterno, não é? E nós estamos aqui no mundo e também vai nos ajudar também nas provas da vida, nas nossas dificuldades, nas adversidades, enfim, tudo aquilo que nós sentimos num mundo como esse nosso, difícil, em que nós estamos à mercê de tantas coisas, mas nós não podemos nos esquecer que Deus está conosco, os Espíritos amigos estão conosco, cada um de nós tem um anjo guardião que nos acompanha desde a nossa encarnação, então nós estamos tranquilos. Então esses conhecimentos nos dão essa base, essa tranquilidade para que nós atravessemos nossos períodos difíceis, mas com uma certa altivez, com a fé, com a certeza de que Deus está fazendo o melhor por nós. Tanto é que o tema desta noite vai também nos dizer a respeito disso. Tendo as nossas provas mais difíceis, Deus sabe o que é melhor, então nós temos que atravessar esse mar um pouquinho tempestuoso, mas é provisório, tudo passa, né? Tudo passa. Os grandes anjos também foram espíritos como nós, partiram também do princípio inteligente, como todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas atingiram a intelectualidade, a bondade, a moralidade e chegaram na situação que se encontram, não é? As grandes almas, através das experiências vivenciadas. E por isso que nós estamos nesse mundo, não é? Antes de iniciar a nossa reunião, nós temos alguns recados para dar. Aquele de sempre que nós repetimos, porque às vezes as pessoas estão localizando aqui a Casa do Caminho através da internet, estão nos ouvindo e às vezes não sabem do nosso trabalho. Então nós passamos a informação que o trabalho aqui toda semana, durante segunda, com exceção da sexta-feira só. Segunda, terça, quinta, a partir das 20 horas, quarta-feira às 14 horas, sábado às 17 horas e domingo às 10 horas. E o plantão de orientação é todos os dias a partir das 19h15, quarta-feira a partir das 13h30 e domingo 9h30. No sábado também às 17 horas, a partir das 16h30 já se atende também, né? Antes da palestra. E o nosso trabalho social é a distribuição da cesta básica para 30 famílias cadastradas. Então elas vão se revezando cada mês, 30 famílias recebem a sua cesta básica, calçado, roupa, aquilo que nós tivermos aqui, que nós recebemos em doação, nós passamos para essas famílias, né? As crianças, as roupas, brinquedos, enfim. Então são coisas pequenas dádivas que todos nós podemos também contribuir à medida que temos alguma coisa sobrando, se quiserem trazer, né? Assim como os itens da cesta básica, que todo mundo sabe, né? Que nós adquirimos através da compra no mercado, então aquilo que nos sobra podemos trazer 1 quilo de alimento não perecível. Então nós vamos compor a cesta básica, a diferença nós adquirimos pelo departamento social e vamos atendendo essas famílias. A hora que nós tivermos mais condição, vamos atendendo um número maior. E cada vez que nós vamos fazer o cadastramento, o número de pessoas que vêm é muito grande, então nós não damos conta, né? E tem outra informação, dia 13 agora de setembro, quem quiser também cooperar com a nossa casa, todos os recursos são transferidos para essa aquisição das cestas, né? Então nós temos no dia 13 de setembro, vai ser um domingo, é um almoço bingo no restaurante aqui próximo, Rua Cataguases, Jardim São Paulo. E então nós vamos esse bingo, esse almoço está sendo cobrado R$ 25 por pessoa, incluindo água e refrigerante, né?
O cardápio é bem variado, né? E a partir das 12h30, quem quiser pode depois da reunião, se quiser os convites, nós temos aqui, acho que na segunda-feira com a Sandra e domingo com o Mauro e a Cida, né? R$25. Então as pessoas depois têm mais uma horinha de entretenimento através do bingo e o mais importante é essa comunhão, né? Que nós vamos nos conhecendo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Sim, dia 6, 7 e 8 de novembro nós vamos ter uma viagem também para Araxá, né? Vamos para Sacramento, Araxá, vamos conhecer o trabalho, para quem não conhece, nós já fomos algumas vezes, do Tadeu. Vamos conhecer o Colégio Allan Kardec, que foi de fundação de Eurípides Barçanufo, também, um grande espírita, né? É uma viagem maravilhosa. E os maiores detalhes nós temos ali no painel. Quem quiser depois nos procurar, nós podemos orientar como vai funcionar, né? Então é só. Nossa banca de livros está aí também, para quem quiser adquirir alguma obra. Tudo bem. E nossa palestra está sendo transmitida através do nosso site www.casadocaminho.santana, tudo junto, né? .com.br. Muito bem, meus irmãos, então vamos ir recolhendo agora. Embora nós já estejamos recebendo assistência espiritual dos nossos amigos, daqueles espíritos amigos que já foram, que fazem parte da nossa casa aqui, que nos auxiliam, nos dão toda a colaboração. Aqui nossa palestra, nossas reuniões se façam dentro do clima de muita paz, de muita harmonia, e já todos eles nos cuidam. Desde que aqui nós chegamos, até que nós saímos, estão aqui cuidando de nós, cada um de nós. E depois, com a aplicação dos passos, atendimento, assistência espiritual, nós completamos então a nossa tarefa na noite. Então nós agradecemos a Deus como fazemos, quando vamos dormir, a maioria das pessoas faz as suas reflexões, como nós ainda estamos terminando praticamente as nossas tarefas, estamos tirando esse pequeno intervalo da nossa vida para nos relacionarmos com os amigos espirituais, para agradecer a Deus principalmente, né, por esses momentos que nós estamos aqui passando. Agradecer a Jesus, e graças a Ele nós vamos atingir outras condições no futuro, através do seu ensinamento, do seu evangelho de luz, de amor. Então nós agradecemos em primeiro lugar a Jesus, depois de Deus, é claro, e a todos os amigos espirituais que colaboram na sua seara bendita, que estão conosco também, os nossos médicos bondosos da espiritualidade. E vamos pedir permissão ao nosso dirigente para que possamos iniciar a nossa reunião dessa noite. O nosso tema é do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Francisco Cândido Xavier. O Espírito é Emmanuel, grande guia espiritual do nosso querido irmão Chico, que já está lá no plano espiritual, na atividade com toda certeza. E o Miguel é que vai fazer para nós. O tema é Agradeçamos Sempre. Muito bem. Seja feliz, irmão. Vamos vibrar pelo Miguel. E nós vamos aprender bastante. E depois, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, o Miguel vai estar aqui para nos ouvir. Bom, boa noite a todos, os nossos irmãos que aqui estão presentes, aos nossos irmãos da internet que estão assistindo a nossa palestra. É sempre um prazer que se renova quando aqui nós comparecemos para aprender juntos, né, mais sobre o Evangelho de Jesus. E cada vez que nós aprendemos mais, nós descobrimos que mais temos que aprender, né? As palavras de Jesus contêm um conteúdo tão imenso que ainda não se esgotaram os livros de interpretação dos Evangelhos. Mas o tema de hoje está no capítulo 113 do livro Palavras de Vida Eterna, e agradeçamos sempre. A passagem evangélica que nós vamos encontrar está numa carta de Paulo, o discípulo de Jesus, aos Efésios. Está no capítulo 5, versículo 20. E ele dizia assim:
dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante, né? Ele está pedindo para nós agradecermos tudo quanto nos acontece. Mas Emmanuel, desse universo todo, desse tudo maravilhoso que acontece com a gente, algumas coisas nós entendemos como sendo um mal, ele pega o sofrimento e começa a interpretar. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus, por exemplo, ao sofrimento. Ele está dizendo isso, Emmanuel. E pelas dores que nos sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. E aí ele vai interpretando essa questão dos diversos sofrimentos que nós temos. Primeiramente ele fala que nós atravessamos moléstia grave, provavelmente. E aí? Se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasse a tremendas lutas do espírito. Tudo bem. Aí ele vai falando: perdeste uma vantagem financeira. Aquela promoção que você estava esperando lá no trabalho. Pois é, muito bem. Esse destaque no trabalho que iria te assegurar mais dinheiro no bolso, né? Se meditares severamente no assunto, foi perdido para que perigosos compromissos e responsabilidades não te trouxessem a lutas mais terríveis para a sua evolução. Olha só, Emmanuel, ele é muito claro. Perdeste dinheiro, espero que não seja no bingo, né? Porque perder dinheiro no bingo é duro, né? Tudo bem. Esse dinheiro, ele poderia exatamente te arrojar também para, ele diz aqui, enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Nós reparamos hoje que já é do nosso uso comum não usarmos correntes de ouro, essas coisas, né? O máximo que a gente usa é alguma coisa assim, tipo uma bijuteria, porque é comum ser assaltado na rua, né? E parece que os criminosos têm olho clínico, diagnosticam se é ouro, se é prata, se é algum metal valioso ou não. Muito bem. Se você, por exemplo, não comprou aquele celular que só falta falar, né? Aquele celular cheio de tem TV digital, tem isso, tem aquilo. Você não pode usar na rua. Você pegou e colocou na rua, andando na rua, você está com um risco certo de ser assaltado, porque eles conhecem qual celular é valioso e vão te assaltar. Então, se você tem certas coisas que nós não tendo, ou sendo privados dela, é um benefício para nós mesmos. E aí ele coloca sobre deserção de amigos, né? E muitas vezes nos decepcionarmos com os nossos amigos, entre aspas, é muito bom. A decepção é ótima, porque ela está te trazendo para a realidade. Nós costumamos criar uma imagem das pessoas. E muitas vezes nós nos enganamos. Então a decepção te trouxe a realidade. É ruim, doeu? Não é aquilo que você queria, que você achava que tinha que ser? Não é, mas é a realidade. Chamou, olha, acorda, você está sonhando. Então Emmanuel coloca isso aqui de uma maneira clara. E depois ele diz: não te confies às aparências. E nós temos uma frase muito interessante que nós aprendemos, que é: nem tudo o que parece é como se fosse. E nós precisamos saber avaliar de uma forma muito maior do que a nossa pequena visão, porque nós costumamos, do nosso ponto de observação, olhar as coisas, mas existem infinitos pontos de observação.
E muitas coisas, no nosso ângulo, que escaparão, a outra pessoa que está do outro lado está vendo. Então, há diversas possibilidades de observarmos as situações, os problemas e as coisas e as pessoas em nossas vidas. Portanto, nós não precisamos nos apavorar ou querer ficar encarcerados numa opinião firme, quando há diversas opiniões, e a grande riqueza está na diversidade, não é verdade? E Emmanuel termina assim: louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, inspira os poetas, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Olha só, se não chove, a terra não produz. A terra precisa da chuva na época própria para que o trigo cresça, para que qualquer plantação, né, possa crescer. Então a água, a nuvem, a chuva, ela tem a sua função também. Muito bem. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma, rende graças a Deus. Isso é Emmanuel. Porque é muito fácil nós agradecermos quando estamos em momentos alegres, momentos de alegria, felicidade, estamos bem. Difícil é agradecer durante uma aprovação, né? É mais difícil, mais complicadíssimo. Mas esse ensinamento tem uma função de que nós exatamente olhamos as coisas sob o nosso ponto de observação, julgamos, temos o nosso juízo particular e não aprendemos a entender que tudo tem o seu lado bom, inclusive o sofrimento. Muito bem. Do ponto de vista da dor que nos faz sentir, o sofrimento é ruim. Quem quer sofrer? Ninguém. Dói, doeu, dói moralmente, dói fisicamente, qualquer que seja o sofrimento. Mas do ponto de vista espiritual, é a alavanca que te impulsiona a melhorar, a praticar o bem e assim encontrar a felicidade e a paz. Sem alguma coisa te cutucando, você não sai do lugar. Você precisa desses cutucões da vida. Então, nós começamos a interpretar esse texto e a estudar e vemos que, de fato, quando nós começamos a refletir, né, e tudo é uma questão do ponto de vista do observador, o mal que nós imaginamos, segundo o nosso ponto de observação, não vai ser mal se nós começarmos a abrir a nossa visão. Vamos citar algumas coisas para que nós possamos refletir. Que aqui Emmanuel coloca: laços de amizade ou afetivos desfeitos. Né? Então, não sei se você se recorda, Emmanuel acabou de nos dizer: a vida te libertou de laço impróprio, que resultaria em pesado grilhão. Então muita gente chora por uma relação afetiva e de fato a vida está te libertando. Calma, é aquilo que era para acontecer, né? Perda de oportunidade financeira. A vida te libertou de um ônus pesado, porque quanto mais dinheiro você tem, mais atrai também, né, criminosos, pessoas que querem te assaltar. Quer dizer, na realidade, mas também existe a responsabilidade espiritual, porque quanto mais dinheiro Deus deposita na sua mão, mais responsabilidade você tem com a vida. E talvez você não esteja tão preparado para essa responsabilidade, né? O carro quebrado te fez retornar daquela festa especial que ia encontrar todos os amigos, mas não teve jeito, teve que voltar para casa. Pode ter evitado um acidente mais à frente. Ainda bem que ele quebrou antes de você sair. É aquele nosso lado de ver as coisas só pelo lado ruim.
né? O sofrimento moral e material, ele nos faz olharmos mais para dentro de nós, revermos conceitos, né? E nos ensina a buscar a evolução espiritual. Eu nunca me esqueço, historinha, né? Mas história verdadeira, aconteceu comigo. Eu tinha que fazer uma pequena viagem ao interior a trabalho. Só que eu tinha que sair de casa bem cedo, 6 horas da manhã, para pegar um ônibus das 7 e estar naquela cidade lá por volta das 10h30. Porém, o que aconteceu? Não consegui acordar cedo, não consegui levantar. Quando eu olhei no relógio, já eram 7 horas. Meu Deus do céu, com compromisso, com pessoas me esperando, não é possível. Corri e atrasei 1 hora, né? Quando peguei o ônibus, 1 hora mais tarde, né? Falei, será que está acontecendo isso? É muito chato, eu não gosto de fazer isso. Por que será que aconteceu? Eu não consegui levantar cedo. 1 hora mais cedo, era o suficiente para eu conseguir ajeitar os horários. Pois é, 1h30 de estrada no ônibus, eu vejo que o ônibus que eu ia pegar, 1 hora mais cedo, se envolveu num acidente com um caminhão que pegou fogo, feriu pessoas, estava lá abandonado no meio da estrada, já tinham socorrido algumas pessoas. Então, aquilo que eu achava que tinha sido um mal, aí, aí os meus pensamentos já começaram a mudar. Opa, alguma coisa tem, porque eu não peguei esse ônibus. Comecei já a agradecer. No final da história, esse atraso não resultou em nenhum prejuízo para ninguém, né? Foi até melhor, porque as pessoas que me aguardavam também tiveram alguns entraves e não conseguiram chegar no horário, né? Chegamos praticamente juntos, resolvemos os problemas e isso não me atrapalhou em nada. Mas a minha mente, no começo, já estava encarando a coisa de modo negativo, que é a nossa tendência. Mas no final foi o quê? Positivo, foi bom para mim. Quer dizer, Deus me tirou de um acidente em que eu poderia ter me ferido. Então nós percebemos que algumas coisas acontecem alheias à nossa vontade, mas é a mão de Deus agindo para nos proteger. Às vezes nós pensamos que perdemos alguma coisa, mas na realidade nós saímos ganhando. Que é o meu caso aqui, perdi a hora, mas saí ganhando a vida. Porque o acidente machucou muitas pessoas mesmo. Muito bem. Então, diante de qualquer dificuldade, a primeira coisa que nós temos no nosso íntimo é aquela coisa de nos revoltarmos. Não é verdade? Pois é. Ao invés da gente colher o aprendizado daquela situação, daquele obstáculo, com humildade, nós começamos a nos revoltar. E por isso que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Reformulação íntima também é redirecionar a nossa maneira de pensar. Olhar o lado bom da vida e das situações que nós vivemos. Emmanuel coloca: o sofrimento nos sensibiliza e tem função renovadora. Muito bem. Sem ele, muitas vezes nós não daríamos importância ao equilíbrio. E nem ficaríamos sensíveis ao sofrimento dos nossos irmãos ao nosso redor. Você sentiu sofrimento, você olha para o seu semelhante em sofrimento, você sabe o que está sentindo. Não é verdade? E isso chama-se compreensão. Você compreende o sofrimento do seu irmão porque você também já sofreu. Tudo é aprendizado. Se não fosse necessário esse remedinho amargo, às vezes, que nós precisamos tomar, não existiria na nossa existência humana. Ele acabou se tornando necessário para nós o sofrimento. Infelizmente, nós somos obrigados a dizer. Porque se você tem a opção de caminhar pelo amor e pela dor, né, ele acabou se tornando necessário o sofrimento porque nós cruzamos os braços. Senão, ele seria absolutamente descartável.
Só existe o sofrimento porque ele é necessário no nosso estágio evolutivo atual. Mas nós não precisamos. Existe um ensinamento no Evangelho segundo o Espírito Santo, é mal sofrer e bem sofrer. Mal sofrer é se revoltar, é não buscar aprender com o sofrimento, né? É agravar o sofrimento, é transformar uma pulga num elefante em tamanho, é complicar. Bem sofrer é simplificar, é ter humildade para aprender e procurar fazer com que nós não precisemos passar de novo pelo sofrimento. Por quê? Nós temos o remédio para as nossas almas que sana todos os outros demais problemas, obstáculos e dificuldades. É a caridade. Com ela nós não precisaremos sofrer. Não é verdade? Se não fosse necessário, ninguém sofreria. É realmente, ainda neste nosso estágio atual, mas há pessoas felizes aqui. Ninguém nasceu para sofrer. Vejam bem, não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que há necessidade do sofrimento para te dar um empurrãozinho para evoluir. Porque a nossa condição evolutiva, muitas vezes nós cruzamos os braços e não caminhamos. Você tem que sofrer? Não, você não tem que sofrer. Você tem a opção. Praticar o bem e evoluir. Mas nós praticamos o bem o tempo todo? Nós vivenciamos a caridade o tempo todo? Se nós fizermos um exame de consciência, nós vamos ter a resposta que não. Não é verdade? Nós temos altos e baixos. Ora, muitas vezes lembramos de Deus, ora nós nos desligamos de Deus, né? Nós somos como aquela criatura que vai andando, cai, tropeça, levanta, cai, tropeça, levanta. É o estágio evolutivo. Nós somos humanos. E no nosso estágio evolutivo há essa dualidade ainda. E é por isso que nós estamos cada vez mais evoluindo enquanto humanidade. Vai chegar um determinado momento em que o sofrimento será mínimo na Terra. Nós nos tornaremos um plano de regeneração. Mas até lá ainda temos muito que caminhar. E há uma grande... para as pessoas que têm essa percepção, como os cientistas que já estão comprovadamente testando essas crianças novas que estão reencarnando, né, que há uma mutação no DNA. Eles têm 24 aminoácidos no DNA, nós só temos 20. Então essas crianças que estão reencarnando, que serão cidadãos do futuro, essas crianças, elas já trazem uma evolução espiritual maior que a nossa. E graças a Deus, como diz o Samuel aqui, graças a Deus que essas crianças estão vindo e vão melhorar a humanidade. Graças a Deus. Maravilha! Mas não se engane, essas crianças vão trabalhar em prol da humanidade, são éticos, são mais solidários, mais fraternos e vão melhorar realmente a existência humana na Terra. Pois é, ao invés de nós usarmos as mirabolantes desculpas, vem uma pessoa, te aborda na rua, certo? Você percebe quando a pessoa está querendo te enganar ou não. Com certeza. Né? O cara vem com a história, com aplicação. Mas se a pessoa diz que está com fome e você pega, tá bom, vai no bar e dá um pedaço, compra um sanduíche e dá para a pessoa, fez melhor que dar o dinheiro. Mas pelo menos você deu o pão. Não é verdade? Você fez alguma coisa boa. Você, enquanto ser humano, praticou o bem. As pessoas são, quando nós olharmos uns aos outros como oportunidades de praticarmos o bem e evoluir, nós vamos só estar pensando em praticar o bem. Nosso olhar vai ser só para o lado bom das pessoas, das coisas e das situações. E nós não vamos necessitar sofrer. Não é verdade? Nós espíritas temos uma coisa que o Evangelho fala sobre nós muito,
né? Jesus já dizia, Lucas registrou no capítulo 12, versículo 48, a quem muito for dado, muito lhe se pedirá. Então nós espíritas temos mais responsabilidades, não podemos fugir não. Vai dizer, não, mas... porque aí tem muita gente que diz, eu não sou espírita, eu tento ser. Que é para já fugir da responsabilidade, né? Mas o André Luiz disse que uma semana de conhecimento cristão já nos basta para termos responsabilidade. Nós temos, num mundo onde ainda prevalece a falta de fé, nós temos algo mais. Nós temos provas de que a vida continua, e de que nós podemos nos melhorar e evoluir, que existe evolução. Nós temos provas, encontramos respostas para as nossas dores, podemos compreendê-las e superá-las, porque a dor e o sofrimento não é para você vivenciar ele eternamente, é para você superar, é um teste, é um obstáculo para você superar. Nós podemos desfrutar do conhecimento dos espíritos, da riqueza das pérolas de sabedoria, como por exemplo a pérola de sabedoria de Emmanuel, não é verdade? Né? E muito mais, porque nós vivemos uma mente aberta. Quando nós pensamos em qualquer pessoa que seja sábio no mundo, um filósofo, nós podemos ler e dali tirar interpretações, porque o conhecimento, a verdade, ela tem caráter universal, não é verdade? Então nós podemos aprender de qualquer fonte, certo? E a fonte vai dizer a mesma coisa. Não é verdade? Interessante, por que será que Paulo falava isso? Aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, ele diz a mesma coisa que é o tema evangélico de hoje. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então ele não escreveu só aos Efésios. Né? Paulo, para mim, era um papagaio de Jesus. No bom sentido, claro. Mas era um papagaio de Jesus porque se nós compararmos o que Jesus ensinou, Paulo repetia. Nós vamos descobrir que Paulo repetia. Né? Se nós nos transportarmos para a primeira multiplicação dos pães, né? Ela está em João capítulo 6, no versículo 11 em diante. Jesus, vendo a multidão, que eram pessoas, estavam distanciadas e tinham fome, ele pegou um pedaço de pão, tomou pães que uma das pessoas que estava lá com eles tinha. Né? Tomou um pão, partiu. O que ele fez? Ele partiu? Ele fez assim, ó. Deu graças. Olha só como relata o evangelista. Sempre. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças. Olha, ele agradeceu para alimentar uma multidão e multiplicou. Olha que interessante. Se você agradecer aquilo que você possui e que Deus colocou à sua disposição, inclusive o seu dinheiro, ele multiplica. Deus te deposita uma quantia na mão. Se você agradecer, ainda que seja, que você entenda que seja pouco, mas agradecer, porque é o suficiente para você se manter, se vestir. Se você agradecer esse pouco, você vai realmente merecer mais. Mas olha só. E quando estavam todos saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Muito bem. Se eu receber 1 milhão, agora, eu saio e vou lá no shopping, vou comprar isso, vou comprar aquilo, eu vou esbanjar. Tá vendo por que eu não posso ter 1 milhão agora no bolso? Vocês estão reparando por que Deus deposita as coisas nas nossas mãos? E por que eu não tenho 1 milhão na conta bancária? Porque eu vou esbanjar de qualquer jeito.
E veja aqui, Jesus está ensinando que nós devemos agradecer e não esbanjar, para que nada se perca. Aquilo era precioso, era um pão que alimentava as pessoas, né? E no final ainda sobraram cestos e cestos de pães. Então, é uma lição. Jesus sempre dava graças, agradecia a Deus. Se Ele, Divino Mestre, nos ensinou a agradecer, é por isso que Paulo dizia: em tudo dai graças, em tudo agradeçam, agradeçam sempre. De fato é assim. Na lição de hoje nós aprendemos um pouco o seguinte: que tudo nós devemos agradecer, inclusive as nossas dificuldades, porque elas nos farão desenvolver inteligência, raciocínio, melhorar os nossos sentimentos. É essa a lição. Na realidade, nós não estamos fazendo apologia do sofrimento. Na verdade, nós temos que usar tudo aquilo que se apresenta para nós na nossa existência para melhorarmos-nos, reformularmos-nos intimamente. Entendeu? Mas, para terminar, um cavalo de certa idade, essa é uma história que eu recebi interessante. Um cavalo de certa idade caiu num poço fundo. Poço fundo. Acho que alguém talvez tenha recebido em e-mail. Se não recebeu e quiser, eu mando. É um PPS, né, que a gente chama. É um arquivo que tem imagens, que vai contando a história. Não se machucou muito. Contudo, devido à situação e o tamanho do buraco, ele não conseguia sair sozinho. Então ele começou a desesperado, gritar, chorar, fazer aqueles relinchar, né? O dono começou a procurá-lo e encontrou. Bom, ele pensou, devido à idade do cavalo, foi procurar saber os equipamentos que ele tinha que alugar para poder tirar o cavalo do poço, eram muito caros. Avaliou, falou: não vale a pena, né? Aí chamou uns amigos. Vamos que nós vamos fazer? Vamos minimizar o sofrimento deles, já que o cavalo está no poço mesmo e tal, para que ele, né, sofra menos, né? Vamos enterrá-lo vivo. E começaram a jogar terra. Começaram a jogar terra no cavalo. Só que eles começaram a reparar que o cavalo dava uma sacudida quando eles jogavam a terra. Exatamente. O que o cavalo fazia? Ele sacudia a terra, quer dizer, todas as suas dificuldades, seus problemas, sacode esses problemas. Você pode usar o seu problema para resolver. Quer ver? Ele foi jogando a terra para um lado, foi colocando a pata e saiu do poço. Então, o que ele fez? E que muitas vezes a gente pode se sentir nessa situação, achar que nós estamos no poço e estão querendo jogar mais terra na gente. Acontece isso no dia a dia. As pessoas querem jogar terra na gente. Então dá uma sacudida na terra, para os lados. O André Luiz diz: viva de tal maneira em que aquele que te calunia caia no descrédito de quem te calunia. Atitude. Hoje nós não temos mais que ficar falando. Falar no momento certo, se defender no momento certo. Nós temos que ter atitude. Só a nossa atitude vai dar testemunho de nós mesmos, né? Então, uma sugestão, que muita gente pode estar vivendo um problema assim, né, onde todo mundo está jogando terra por cima, pensando em te enterrar vivo, e na realidade, se você souber trabalhar com inteligência, tudo isso vai ser a solução e não o seu problema. Algumas coisas para ser feliz, para você não precisar sofrer, ainda que você tenha dor, porém não sofra, é fácil. Simplifica a tua vida. Bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, boas atitudes. E isso é 100% do tempo. E nós só vamos realizar 100% vivenciando, praticando. Você quer ser um bom nadador, você vai treinar, né? Você quer ser um bom corredor, vai treinar.
Não é verdade? Você quer ter um músculo, né? Aqueles músculos. Vai treinar na academia. Tudo é possível. E por que nós não treinamos o bem e a caridade? Sempre em exercício, vivenciando. Esse é o nosso destino. Para termos felicidade, encontrarmos felicidade, um dia, né? E podermos dizer, somos felizes 100%, né? Nosso espírito, ele vai estar 100% vivenciando o amor contínuo. Então é isso. Não tem segredo, é simples, né? Possamos nós, cada um de nós hoje, olhar o mundo sob uma outra ótica, olhar as pessoas sob uma outra ótica, e compreender que os nossos problemas e obstáculos têm uma razão de ser em nossa existência. E realmente pararmos de reclamar e praticarmos o bem. É sem reclamação. Para de reclamar, se torna um vício. Reclamação. Não é verdade? Você reclama. Você começa a reclamar e daqui a pouco você começa a reclamar do seu trabalho, perde o trabalho, aí você está sem trabalho. Você começa a reclamar da sua mulher, perde a mulher. Começa a reclamar do seu filho, daqui a pouco o filho vai embora. E a vida nos torna umas pessoas ranzinzas, um vício de reclamar. Você perdeu oportunidades de ouro de praticar o bem e ser feliz, porque nós não somos eternos neste corpo. Nós teremos que deixá-lo um dia. Que possamos passar, fazer que nem o seu Américo, chegar aos 100 e lá vai, né, seu Américo? Mas pelo menos a gente enjoar dessa vida aqui, mas que nós possamos vencer, né? Todas as nossas dificuldades, chegarmos do lado de lá e podermos pelo menos olhar e ver que nós conseguimos avançar e evoluir um pouco mais. E aí essa felicidade que nós tanto queremos vai acontecer em nossa alma. Mas é que o tema é longo. Eu falei que é difícil, né? Agradecer. Mas eu agradecer. Seu Lourenço, alguma pergunta? Quer uma pergunta? Quer falar de uma coisa? Espírita, quem está estudar a doutrina liberta realmente, né? Ela liberta a nossa consciência e dá uma visão maior. A gente pode alcançar os horizontes mais altos, entende? Então a gente pode se desfazer de todos esses empecilhos, exatamente. Então ela dá essa oportunidade para a gente se desvencilhar de tudo isso, do sofrimento, das dores, e crescer cada vez mais. Mais alguma? Alguém quer falar também? Mais alguma coisa? O senhor quer falar alguma coisa? O senhor Sérgio, né? Era um pouco. Vou fazer um intervalo. Então, o caso da terra, a gente tem que fazer uma analogia, né? Olha, então, se enterrar, seria jogar as coisas ruins, né? Jogar de lado. Os nossos pensamentos, fluidos deletérios, aquela coisa toda, entendeu? E continuar vibrando pela pessoa para a gente não entrar na faixa vibratória dos pensamentos negativos. É interessante, quanto mais dificuldades nós vencemos, mais nós evoluímos. Então, quanto mais as pessoas tentarem te prejudicar e você for sincero, honesto, e você vibrar o bem, exatamente esses degraus que vão acontecendo, porque
a pessoa que está vibrando o amor, ela não se liga no mal que querem praticar contra ela. Ela é tão ligada no bem que ela não vai se ligar no mal que os outros querem fazer. O mundo pode tentar te prejudicar, mas eu te garanto que se nós formos fiéis aos princípios morais ensinados por Jesus, vai ficar na tentativa e vai ser um degrau para a sua evolução, porque você não vai ser atingido por nenhum sofrimento, nenhuma dor, se você for realmente fiel aos princípios morais de Jesus. Procura praticar o bem, para você ver como muda a tua alma. Ele quer falar alguma coisa? Não? Já deu já. Vou peticionar? Elucidar mais alguma coisa, né? Você falou da evolução, né? Das novas gerações. Eu acho que um exemplo claro disso é o que se passa na Europa hoje em dia. Você via há 50, 100 anos atrás, eram tudo inimigos, né? França, Inglaterra, Alemanha, né? Viviam em guerras quase permanentes, né? E hoje em dia acabou tudo isso. Eu acho que é uma nova geração que está ocupando aqueles países, né? Eles têm até a União Europeia, né? Tentando fortalecer. Eu acho que é essa geração que você falou que estão vindo para aqueles países. Américo, eles não estão só lá não, estão no Brasil, essas crianças de agora no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar do mundo. Se espalhou uns espíritos, graças a Deus esses espíritos estão vindo para a Terra, vão melhorar a situação da humanidade. E eles realmente são de admirar. E muitas vezes, se nós conversarmos com uma criança, às vezes 2, 3 anos, eles nos dão exemplos de uma firmeza espiritual que até nos espanta, né? Uma pequena simples conversa, a gente já vai notar que eles são diferentes. Essas novas gerações, graças a Deus, falam mais cedo também, né? Mexem muito mais fácil com computadores, tudo que é mais difícil para nós, para eles já é uma coisa muito simples. E dizem que eles têm um cérebro holográfico, ou seja, eles têm uma visão, que é aquilo que nós comentamos, melhor que a nossa, sobre tudo. Sim, são espíritos como nós, não são uma criaturas à parte ou anjos, também não são anjos. São espíritos com um estágio evolutivo, digamos, um pouco melhor que o nosso, que vieram para nos ajudar também, nos alavancar, né? Porque eles passando a dirigir nos cargos de direção da humanidade, esses espíritos vão ajudar também a nós, seus irmãos, a evoluirmos também. Muito bem. Agradecemos ao Miguel, agradecemos a atenção de todos, aqueles que fizeram perguntas, aqueles que não fizeram, se tiver alguma dúvida aí, Miguel, fica mais um pouquinho aí, vocês podem fazer pergunta. Tá. Bem, nós vamos, depois desse aprendizado, nós vamos fazer as nossas vibrações, depois nós vamos caminhar para os passos, né? Vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que nós tivemos, do aprendizado, né? O conhecimento realmente nos liberta, nos fortalece, e nós sabemos que tudo aquilo que nós ouvimos aqui é para nós vermos pelo lado positivo da vida. Nada de pessimismo, nada de desarmonia íntima. As dificuldades são próprias
da humanidade no estágio que nós estamos, como disse o Miguel, mas nós temos que ter confiança em Deus, confiança em nós, que as dificuldades que aparecem nós temos que estarmos fortalecidos, tendo sempre a certeza de que Deus está agindo por nós, né, em todas as situações, para que nós vamos em paz, com alegria no coração, sem nos preocuparmos que nós vamos sofrer, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer de uma maneira que nós vamos estar preparados para atravessar e para absorver com muita alegria até em certas coisas que nós pensamos que vai nos machucar, nos deixar um pouquinho arrasados, às vezes não. Às vezes o resultado é positivo. Então nós confiamos em Deus, confiamos na sua justiça, na sua bondade, isso que é importante, né? Orando sempre a Deus, pedindo para que nos fortaleça sempre nas provas da vida, não nos rebelando, para não perder o fruto da nossa encarnação abençoada. E assim então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, vamos nos recolhendo por alguns minutos, mais alguns minutinhos, e vamos vibrar junto com essa humanidade, pedindo aos amigos espirituais que possam levar então a paz que nós estamos usufruindo nesse momento, em toda parte do nosso mundo, envolvendo o nosso planeta nesse clima de paz, de harmonia, muita luz, né? Para que todas as pessoas tenham oportunidade de ter conhecimento das leis divinas, né? Através do Evangelho do Cristo, que nos trouxe, exemplificou, e nós temos que tirar o melhor proveito para nós, para que formemos então uma humanidade mais justa, mais boa, e vibramos então por todos os nossos irmãos, para que todos sejam felizes, que a paz esteja naqueles locais que nós sabemos mais terríveis, nas situações que nós não gostaríamos de ter no nosso país, mas são nossos irmãos, fazem parte da nossa civilização, da nossa humanidade. Pedimos a proteção a todos os nossos irmãos, aos povos que ainda estão em subnutrição, na doença, na fome muito adiantada, para que todos eles recebam muita ajuda. E nós sabemos que as grandes organizações trabalham constantemente a favor daqueles menos favorecidos. Nós vibramos por todos os homens de boa vontade que estão na terra, por todos os missionários de Jesus que estão levando a palavra amiga, por todos os trabalhadores da sua seara. Vibramos pelos irmãos nossos que se encontram nos hospitais, para que eles sejam reerguidos dos seus leitos, através do fortalecimento que os amigos espirituais, com certeza, vão levar a esses nossos irmãozinhos, aqueles que estão em cirurgia, aqueles que estão em recuperação, todos eles recebam nesse momento a nossa vibração de amiga, fraterna, de soerguimento moral e espiritual para todos eles. Estamos nos lembrando também do nosso lar, das pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida de relação, aqueles mais chegados a nós. Vamos abraçá-los através do nosso pensamento, entrando com a luz de Jesus no nosso lar, estando em todos os cômodos da nossa casa. Vamos entrando com Jesus, com esses amigos espirituais, iluminando a nossa casa, abraçando nossos irmãozinhos, aqueles que estão muito arraigados ao nosso coração, que são espíritos que Deus colocou no nosso caminho para crescermos juntos. Vibramos pelos nossos vizinhos, pelos nossos companheiros de trabalho, pelos nossos irmãos que estão em estudo conosco, enfim, para que a nossa coletividade se alce com Jesus, através da bondade, da caridade, trabalhando sempre com o seu Evangelho de amor. Assim nós agradecemos, meus irmãos. Vamos voltando novamente para a nossa sala. Vamos agradecer esses espíritos bondosos que estão aqui conosco. Muitos irmãozinhos nossos que vieram também ouvir a palestra de hoje. Vão receber também o seu tratamento espiritual. Então nós vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para terminar nossa reunião até esta parte, concluindo o nosso trabalho através da assistência espiritual. Fiquem todos com os pensamentos elevados, em silêncio, e o trabalho continua.